Mas e assim, por trabalhar como advogado, clientes que têm problemas de tendinite, tenossinovite e outras ites aí da vida, eles me parecem emocionalmente atrapalhados, irritados ou deprimidos. Tem a ver? Tem um grande fator emocional que influencia... Isso, fator emocional que eu queria saber. Que influencia em vários aspectos dolorosos do nosso corpo, né? Não diria que é 100% esse fator emocional, mas ele tem uma parcela ali de contribuição, né? Tem uma parcela de contribuição, até fator de alimentar, se a pessoa está descansada ou não, o fator do sono está muito relacionado, né? Se ela tem uma noite bem dormida ou não, né? Se ela chega para trabalhar de uma forma descansada ou não, né? Isso está muito relacionado. Mas as tendinites, né? As LERs, segue ao mesmo princípio. Não é todo, vamos pôr aí uma profissão ali, digitador, que existia muito. Não é a profissão de digitar que vai causar aquela doença. Como que ele vai digitar? Senão 100% dos digitadores iriam ter esse problema. Se chega um atleta para mim com uma tendinite patelar, que aqui no joelho, no tendão patelar, tratar a tendinite é muito simples. Eu vou lá, um processo inflamatório, eu regenero o tecido, maravilha. Mas você imagina ali, a tendinite é como se fosse o tendão e está roçando em algum lugar. Se está roçando é porque ele não está no seu trajeto adequado, né? Então eu tenho que ver por que isso está acontecendo. Então hoje, é o que eu te falei agora há pouco, né? O jogador ele não é mais só jogador. Não é só jogador. Ele é um atleta antes, ele é uma máquina. É uma máquina. E essa máquina tem que estar funcionando bem alinhada. Imagine você tem seu carro ali, mas só que ele está com as rodas todas desalinhadas, vai começar a gastar mais o pneu ali de um lado ou do outro. Vai ter que começar a forçar mais o motor, vai consumir mais combustível. O nosso corpo é a mesma coisa. E o atleta é uma máquina ali de ponta, né? É por isso que os atletas de futebol do passado, sobretudo dos anos 70, eles reclamam muito de dores, que eles falam que tem uma dor crônica. Porque eles fizeram durante toda a sua vida profissional o exercício, tudo indica, de forma errada. Pode ser. Porque não tinha isso no passado, né? É mais complicado porque também atleta de alto rendimento ele tem que ir lá e tem que jogar. Ele é dinheiro para o clube, vamos dizer assim, no partido de futebol, né? Então, às vezes, a gente não tem um período adequado para reabilitar aquele atleta, né? E a gente vê atletas de pontas, né? Atletas que ganharam bola de ouro e com movimentos que não são os mais perfeitos possíveis. E a gente vê um histórico de lesão muito grande. E se a gente pegar o melhor de todos, o Pelé, você vê as fotos dele totalmente alinhado, o corpo, os movimentos deles, além dele ter uma vantagem corporal, uma vantagem muscular superior aos outros, né? E o movimento dele totalmente alinhado. O Pelé, eu costumo dizer que ele era um atleta numa época em que só tinha jogadores de futebol. Exatamente, de outro mundo, né? Olha, Vitor, eu vou para o intervalo e em seguida a gente volta aqui batendo esse papo super legal com o Vitor Vinícius Ramos. Eu vou para o intervalo aqui porque eu vou fazer uma consulta aqui para ele. A gente já volta. Não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta com Direito Desportivo e Debate, hoje recebendo o Vitor Vinícius Ramos, que é fisioterapeuta, e ele bate um papo aqui com a gente sobre os problemas que os atletas desenvolvem no dia a dia de suas atividades. Bom, o atleta de alto rendimento ele tem começado cada vez mais cedo a sua atividade, né? A gente falava aqui no intervalo sobre o Neymar, que a revista Veja trouxe uma matéria recentemente, falando do que o menino com 6 anos já foi visto por um caça-talentos, digamos assim, e viu que ele tinha futuro no esporte, no futebol, por ter uma coordenação motora diferenciada. Tem uma idade que você acha que alguém que queira se dedicar à carreira de atleta deveria
se conter até tal idade? Ou pode, por exemplo, aos 6 anos de idade... Na verdade, assim, essa parte de controle motor, ainda mais com a criança, é a parte que ela vai vivenciar. Quanto mais vivências ela tiver, melhor. Então, às vezes, os pais preconizam ali o filho fazer uma atividade só. Ele vai ter apenas uma vivência. Então, quanto mais atividades ele tiver, é melhor. Para o controle motor dele, ou seja, ele vai ter uma memória motora ali melhor do que um indivíduo que não fez nada. Agora, obviamente, isso vai ser aperfeiçoado com o treino. Então, tem alguns indivíduos que já têm uma memória motora que isso é herdada dos pais, né, pode ser herdado geneticamente, e, de acordo com o treinamento, vai aprimorando. Isso vai sendo aprimorado e vai se especializando naquele movimento. Pode ser o caso de alguns atletas que são de ponta. São alguns atletas que realizam aquele movimento muito melhor que outros e está sempre acima dos demais. Então, resumo, não tem idade. Não tem idade. Aliás, você acha que quanto antes começar, melhor? Quanto antes você vivenciar vários movimentos, melhor. Mas e se coloca o menino só para jogar futebol? Ele só vai ter aquela vivência. Só vai ter aquela vivência, ele pode aprimorar só aquela vivência. Porque tem uma coisa aqui, a gente vai até falar dele, mas eu vou sobre uma outra ótica, né? O Guga, não sei se você sabe, mas o Guga disse que o sonho dele era ser jogador de futebol. E o Larry Passos é que disse, você quer ser jogador de futebol? Você vai ficar jogando pelo interior de Santa Catarina, campeonato catarinense. Não é melhor você jogar, com todo respeito, também não foi o que falei, foi o Larry Passos que falou para ele. Mas... Ou você quer ser tenista e jogar no mundo inteiro? E ele se deu bem no tênis. Não sei se seria um grande jogador de futebol também, vai se saber, né? Mas, e ele, é o que você está dizendo, ele experimentou um lado ou outro e optou por aquele que falou, bom, acho que aqui também dá para, aqui vai ser melhor para mim. Obviamente tem o fator genético, então tem pessoas que são mais favorecidas geneticamente para aquele esporte. E tem pessoas que não. O sujeito com 1,5 m não vai ser jogador de basquete. Exatamente. Nem o sujeito com 100 quilos ser jockey. Exatamente. E tem a parte genética específica das raças. Então você vê velocistas que são negros porque tem um fator muscular muito maior geneticamente do que pessoas da raça branca. Então ele se sobressai naquela modalidade. E isso tem um estudo, tem países que estudam isso para gerar os seus atletas de ponta. Porque todo mundo fala, nossa, por que na São Silvestre os atletas africanos se dão bem, né? Então, tem o fator, a fisioterapia explica. Tem o fator genético, explica, o fator genético. A ciência explica. Muito bem, então já que eu falei do Guga, ele começou precocemente e, a meu ver, também parou precocemente. Sim. Teve problemas aí sérios, foi... levado à exaustão? O que você acha, a tua opinião? Olha, a minha opinião é um fator também de ser um atleta de ponta, então tem que jogar, e tem alguns movimentos que ele realizava que realmente eram agressivos para o corpo dele, né? E o corpo dele não era favorecido para aquele movimento ser realizado. Ah, tá certo, olha só. Então, isso vai gerando estresse em cima de determinadas estruturas, chega a uma hora que o corpo não aguenta. E hoje em dia, por que os atletas têm tantos problemas de pubis? Ou no pubis? O pubis é uma região que ela vai ter uma distribuição da sua carga do corpo ainda para os membros inferiores. E se esse equilíbrio entre tórax, o tronco e membro inferior, ele não estiver bem equalizado, essa distribuição ela não vai ser perfeita. E se não for perfeita, em algum lugar vai sobrecarregar. Então o pubis acaba sendo sobrecarregado com isso. E tem músculos que são ligados no pubis que ele vai tanto transmitir movimento para o tronco como movimento para o membro inferior. Então isso tem que ser bem equalizado. Alguns